podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Lucas Biazon e Letícia Ock conversam com a Eliana Camargo Azevedo e Lilian Bittencourt sobre os relacionamentos amorosos na adolescência. Oi, meu nome é Letícia, eu estou no primeiro ano do ensino médio do Colégio Portinari. Oi, meu nome é Lucas Biazon, eu estou no primeiro ano também do Colégio Portinari. E hoje a gente vai fazer uma entrevista com as psicólogas Eliana Camargo Azevedo e Lilian Bittencourt. A primeira pergunta, eu gostaria de saber como que diferencia a amizade da paixão na adolescência. Que bom, primeiro, que vocês nos chamaram aqui e eu fico muito honrada de poder estar aqui com vocês, de poder ajudar de alguma forma nesse período tão difícil que é a adolescência, né? Então eu quero só fazer um recorte aqui, né? Que a Lilian também é psicóloga clínica. E eu, especialmente, que eu vou, nas minhas respostas para vocês, eu vou trazer um conteúdo muito da clínica, porque eu trabalho com clínica há muitos anos, principalmente com adolescentes, né? Adolescentes, crianças também, né? E então eu também peço que vocês sejam assim, tenham muita liberdade de estar perguntando, trazendo as dores, trazendo as dúvidas, nesse período tão importante e pouco conhecido, né? Que é esse período chamado adolescência, que nós vamos falar já sobre ele. É realmente uma honra, né, Lilian? Nossa, muito bom estar aqui. Também queria agradecer por estar junto com vocês. Também sou psicóloga clínica aqui em Avaré. E aí, obrigada por estar podendo acompanhar vocês nessas entrevistas. Tomara que esse trabalho possa repercutir e ser útil para vocês. Então eu quero ouvir Lucas e a Letícia, né? A primeira questão sua é sobre relacionamento. Você fala para mim de novo? É sobre como diferenciar a amizade da paixão. Então vamos entender um pouquinho antes. Posso voltar um pouquinho? Pode. Só o que eu quero olhar primeiro, né? A gente vem quando a gente é criança, tudo que acontece é dentro da família. Todas as inscrições que vão sendo feitas na nossa história, na nossa vida, nos nossos comportamentos, é dado através de quem? Do pai e da mãe, né? Então a gente vai aprendendo na relação com eles a se comportar de acordo com aquele grupo. E, por exemplo, a história que o Lucas vive na casa dele, dentro do sistema familiar seu, é diferente daquele que a Letícia vive, tá certo? E isso vai dar comportamentos diferentes, com regras diferentes, com valores diferentes. Então, às vezes, o que é certo para um não é certo para outro. Chega uma época que a gente sai da casa dos pais e nós precisamos dos pares. A gente precisa se encontrar com as pessoas, se encontrar com os grupos, ter um lugar público. E uma das coisas muito difíceis que é que os lugares públicos estão cada vez menos, não é? Então, o lugar de encontro acaba sendo na escola. É onde a gente precisa olhar, ser olhado, tocar, ser tocado. Os hormônios começam a mudar completamente e a gente, através do olhar, dos toques, vai descobrindo o outro nas amizades e nas paixões. Até aí tem alguma coisa para complementar? Dentro desse espaço da necessidade do... Então, a gente tem a necessidade do encontro, que é feito dentro da escola, que é o primeiro espaço que a gente vai ter dentro das relações, né? E fica muito... E outro espaço também é a internet, né? Onde a gente também vai se encontrar pela internet. Busca mais a internet do que os espaços dentro da escola, né? Ou o convívio social de pessoa física, né? Eu acho que entre um e outro. Isso. Como é que são as relações hoje, né? Como é que elas acontecem? Elas acontecem mais a nível virtual
onde expressões do tipo, vamos pensar aqui, como é que é esses relacionamentos entrando nisso. Quando a gente fala com alguém de forma virtual, quais são as palavras até novas que é do vocabulário de vocês que começaram a acontecer que não existia? Quando eu não gosto de alguém, eu posso deletar. O que mais? Me ajuda com as palavras. Excluir. O que mais? Cancelar. Cancelar. Tirando o seu convívio, né? Eu posso tirar do convívio. Como eu posso? Tudo isso é da história desse adolescente que vocês são hoje. Eu posso curtir, eu posso pôr um like, ou eu posso comentar. E o que vai acontecendo a nível das relações, né? Como é que vai se formando esta rede, esse encontro? Às vezes acontece na escola e às vezes acontece até com estranhos, não é assim? Né? E aí a questão é, como é que eu estou diferenciando isso? Quem é este outro que de mim se aproxima e que me desperta frio na barriga, medo, ansiedade, raiva, o que mais? Quantos sentimentos são despertados quando a gente encontra este outro? A gente fica, o que você falou, frio na barriga, às vezes não sabe como se expressar com o outro ali, que tá te causando todo aquele sentimento, e a gente fala assim, nossa, será que eu falo? Quantas dúvidas que não surgem dentro dessa relação com aquela pessoa que te deixam afetada, vamos dizer assim. Isso, então a gente afeta e é afetado pelo outro. Então, essa é a maravilha dos encontros, né? E o que mais que acontece ali quando a gente vai para a escola? Primeiro, dentro da família, a gente tem uma identidade que a gente chama, dentro da psicologia, uma identidade psíquica. A gente mostra um desenho para uma mãe e ela fala, nossa, que coisa bacana, como você é boa nisso. Às vezes você aprende a nadar ou andar de bicicleta e você é reforçado nisso. Ou às vezes tem pais tão distraídos, né, que eles nem prestam atenção nisso. E daí você vai chegar no grupo, você vai ter outra identidade, que é a identidade social. Que é assim, eu não sei se você já se perguntou assim, Lucas, ou você, Letícia, como será que eu sou vista dentro do meu grupo? O que será que essa amiga acha de mim? Ou, o que que você acha de você? Você já se perguntou assim? O que eu acho de mim? O que eu valorizo em mim? O que eu não valorizo? Aí a gente chega para a escola, você já reparou que você entra numa sala nova? Ai, como é que eu chego nesse lugar? Aonde que eu vou sentar? Aí você começa a identificação com os pares. Como é que isso vai acontecendo, né, Lili? Quais são as identificações? Como eu vou me relacionar, como eu vou conversar com uma pessoa que eu nunca vi, né? Porque é no primeiro dia de aula que a gente vai começar a conhecer os colegas ali. E aí, pelas identificações que a gente vai formando as novas amizades, né? Quais são as coisas que a gente gosta e que a outra pessoa gosta também, né? Se gostamos da mesma música, se gostamos dos mesmos jogos. Então, é por aí que a gente vai começando a se relacionar e tendo a amizade. E aí você vai descobrindo quem você é no grupo e se identificando com uma ou com uma outra pessoa. Não é assim, você fala, nossa, esse grupo de amigos é tão bacana, essa minha amiga aqui, esse meu amigo, ele é tão legal, eu gosto de jogar, ele joga também, eu gosto de futebol, ele também joga. Ah, aquele lá não dá, aquele cara lá, não me identifico com ele. E aí, essa identificação, a gente vai tendo o que a gente chama de uma empatia. A empatia é assim, eu começo a ter um sentimento que pela outra pessoa que me move,
que desperta algo em mim. E aí, eu estou chegando no que você me falou. Como é que eu sei se é uma amizade ou se é uma paixão? Vamos entender um pouco. Quando a gente fala paixão, vem de patos, vem de uma história de sofrimento. Então a gente tem um entusiasmo, o dispara o coração, a boca seca. É quase como um quadro ansioso que a gente tem. E dá vontade de se arrumar mais para aquela pessoa. É um negócio que é um fogo ardente, né? E isso vai acontecendo porque a nível hormonal, o cérebro está buscando isso, e isso é muito saudável que a gente se apaixone. E o que é a amizade? A amizade, vamos fazer uma analogia, é como se fosse, tem esse fogo, não está tão intenso, a gente gosta de estar com a pessoa, tem coisas em comum, aquela parceria traz uma paz pra gente, tem menos excitação e ansiedade, é uma situação mais tranquila, é uma água do rio correndo. E a paixão podia ser então um mar revolto. Então, agora, como que vai evoluir essa paixão? Aí é uma outra coisa sobre relacionamento. Tem uma questão, Letícia? E teria, por exemplo, uma idade correta para iniciar um relacionamento sério? E o que também seria um relacionamento sério? Isso. Então vamos considerar, né, Lília, a idade que vocês estão. Vou só explicar rapidinho. A gente no cérebro tem o córtex pré-frontal. Ele é responsável pela capacidade de você controlar teus impulsos. Ele faz com que você consiga ressignificar as coisas. E tem uma outra parte que é a parte dos impulsos e tudo. Então, qual que é essa idade? Não existe esta idade certa, mas o teu corpo, o teu sentimento, as suas emoções vão indicar o caminho. O que acontece é que a gente, quando você traz da casa uma boa formação, você vai, porque para mim toda relação é séria. Séria no sentido do quê? Do respeito profundo que eu preciso ter pelo companheiro. Isso é uma responsabilidade afetiva, né? Emocional, com que o outro vai estar sentindo, seja ele seu amigo, seja ele a pessoa que você está apaixonado e quer ter um relacionamento. Então, a partir do respeito é que as coisas a relação vai começando a se formar. Então, a qualquer situação, seja ela de amizade, você tem respeito pelos seus colegas dentro da sala de aula, dentro da sua família, dentro dos seus amigos fora da escola e das relações também. Essa é a principal fonte para se ter um relacionamento saudável, né? O respeito em primeiro lugar. Isso. E esse respeito envolve uma série de coisas, né? Às vezes, na idade de vocês, lá eu falo menino como pode ser a menina, né? Senão a gente corre o risco de falar de um e do outro de uma forma que pode gerar uma ideia preconceituosa, né? A gente pode falar das parcerias, né? Parcerias. Então, às vezes acontece, uma menina beija, um menino, eles se beijam à noite numa balada, num encontro, e no dia seguinte encontra na escola, não olha nem na cara. E esse tipo de coisa, quer dizer, quando você usou a palavra sério, eu acho muito importante, é assim, como é que a outra pessoa se sente? Então manda uma mensagem afetiva, bacana, faz o teu coração disparar, você fica contente, dorme feliz, depois outra pessoa simplesmente te exclui, não fala com você, né? Então, sobre essa questão que a Lília levantou, é esse respeito. Por quê? Porque dói.
E as emoções da adolescência, elas são intensas, ela é maximizada, porque o neocórtex ainda está formando, é neurológico. E é o que você falou, né, da empatia, né? A gente tem empatia pelo outro, e aí como eu estou me comportando com o outro é da mesma maneira que eu gostaria que o outro se comportasse em relação a mim. Né? Então, se importar com o que o outro sente, né, ter essa responsabilidade afetiva do sentimento do outro, que faz parte de uma relação saudável. Exatamente. E a relação saudável começa no relacionamento que vocês têm com o pai e com a mãe em casa. O quanto vocês se respeitam e são respeitados dentro da casa. Por exemplo, uma pessoa dentro da casa que ela sofre por parte do pai ou da mãe o desrespeito, porque não é só adolescente que desrespeita pai, viu? Eles podem não mostrar do que eu estou falando, mas tem muito pai e mãe que também não respeitam o adolescente por falta até de informação, por não entender o que vocês sentem, porque eles dizem assim, não é possível, você tem tudo, mas de manhã você está de mau humor, depois você está feliz, com seus amigos você dá risada, com a gente você fica de mau humor. Mas os pais não sabem que isso, vocês não têm domínio sobre isso, é hormonal. Então, se você é respeitado em casa, até pela pessoa que trabalha na sua casa, você respeita. Você fala, meu Deus do céu, se eu posso facilitar para a menina que trabalha na minha casa, por que eu vou deixar minhas coisas tudo jogadas? Você fala, mas o que isso tem a ver com o relacionamento que eu vou ter? Tudo. Então, Eliana, você falou sobre respeito, né? O respeito é um relacionamento saudável? O respeito... O relacionamento saudável é o respeito, né? Isso. Da questão da saúde num relacionamento começa pelo respeito, que é o que a Lilian falou da empatia. Eu me coloco no lugar do outro. Falou, eu não vou fazer isso para outra pessoa, porque se fizesse para mim, eu não vou ficar com uma pessoa e contar para meus amigos e ridicularizar a pessoa que eu fiquei. Eu não vou fazer um negócio desse, porque se fosse comigo ia doer demais, né? E quando a gente se relaciona com o outro também, é o que ela comentou no início, cada um tem regras, tem experiências dentro de casa, o outro vão ter regras e experiências diferentes. Na hora que vocês vão se relacionar, em alguns momentos, vocês não vão ter as mesmas experiências. E aí, o respeito na diferença da experiência de um e de outro, nos gostos, às vezes, que são diferentes um e do outro, também faz parte dessa convivência. Então, você é uma pessoa completa e o outro também é uma pessoa completa e vão compartilhar coisas que vocês dois gostam e também algumas diferenças. Porque não existe a metade da laranja. Exatamente. Né? A gente não está para completar o outro, a gente está ali para compartilhar as vivências. Isso. O que mais? Porque eu não quero perder o roteiro para vocês. E, por exemplo, desse relacionamento que você tem que ter com seus pais, além dos relacionamentos amorosos. Como você... Tipo, se você tem vergonha ou por algum motivo você esconde esse relacionamento dos seus pais, ou porque eles não deixam você namorar numa determinada idade, ou porque não está, por exemplo, dentro dos padrões que eles acreditariam que é o certo, e como você conseguiria contar para os seus pais e não deixar isso escondido, porque se faz muita diferença esconder dos pais também ou não. Isso, então, retomando essa questão que você fez, né, a história dos segredos que vocês têm, né, até que ponto eu posso estar colocando para os pais os meus sentimentos. Então, a coisa importante que existe é quando vocês têm com os pais, desde muito cedo, uma relação de confiança. Às vezes você conta, como a gente trabalha com clínica, então quantas vezes o adolescente conta assim para mim, olha, eu contei para minha mãe que eu estou gostando de uma menina, e porque eu não estava aguentando, eu queria contar para alguém, daí chegou a noite, estavam os amigos dela aqui, ela contou para as outras pessoas. Então daí... Veja só, como que a confiança é um negócio que vem de longe. Se você tem pais
respeitosos, você vai ter um ambiente na casa que você pode chegar e falar, nossa, eu estou muito triste, a menina que eu gostava agora ficou com meu amigo, ou ela nem sabe que eu existo, ou eu estou com frio na barriga porque tem um menino lá na minha escola que eu estou, meu Deus do céu, só penso nele, estou perdendo o sono. E você, aquela família, ela suporta isso. O que é suportar? Suportar é dar suporte. Quando a família dá suporte, Letícia, Lucas, a gente tem um ambiente para poder falar, para poder contar. Sim, não precisa, por exemplo, não precisa gostar, né? Só basta respeitar, né? Então, mas com relação à família, quer dizer, até que ponto você pode dividir suas dores, ou quando você começa um relacionamento novo, até que ponto você pode chegar na sua casa, que a Letícia estava, né, falando, e dividir isso, contar para o seu pai, contar para sua mãe. Isso depende da relação que vocês têm com ele, mas uma coisa vocês saibam, é muito importante a gente se relacionar, se apaixonar, namorar. Isso é saúde mental. E se tiverem pais que dão conta de ouvir isso, contem. Ou uma amiga um amigo que vocês confiam, contem. E se ficar muito pesado, não tiver com quem falar, procure um profissional e divida com eles. Não só isso, mas os medos, as angústias, os pensamentos negativos, porque a gente sofre bastante na adolescência e ninguém imagina uma pessoa, se vocês tiveram pais que tiveram uma adolescência que eles lidaram bem com a adolescência, eles vão saber entender. Agora, tem pais que passaram por muitos traumas na adolescência, gravidez precoce, teve situação de drogas, ou eles tiveram pais que eram muito severos, violentos. Então eles vão tratar vocês a partir dessa história traumática deles, né? Então, dentro de mim, dentro da Lilian, dentro de cada adulto, mora um adolescente. A adolescência nunca vai sair de dentro da gente, porque é um momento maravilhoso onde vocês podem mudar a história de vocês. Mas mudar a história, você pensa que o que a gente está conversando aqui, se vocês tomarem posse desse período que vocês estão vivendo, vocês vão somar na vida que você não consegue nem imaginar como. E permita ter um sonho tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas falam assim, nossa, mas você está pensando tudo isso? Esse é o tamanho do seu sonho? É, porque é como se vocês estivessem vendo a vida de um drone, de lá do alto. E o respeito que a gente tem pela idade de vocês é muito grande. Sonhar é preciso, né? É você imaginar aquilo que você quer buscar, ter novos horizontes, né? Imaginar qual vai ser a vida de vocês numa perspectiva maior. E se a pessoa, para que você conte, fala assim, nossa, mas você está pensando assim? Então sim, eu tenho uma perspectiva grande, eu não preciso ficar só dentro dos quadradinhos, né? Que às vezes a sociedade quer nos colocar, e a gente vai crescendo, né, nesse sentido. E aí entra todo o respeito também com o próprio corpo de vocês, né? Aí precisaria um outro encontro para falar sobre drogas, sobre gravidez precoce, sobre o uso abusivo de álcool, que de verdade um adolescente não poderia beber, não vou ter a falsa moral, mas não dá. O estrago que é feito com o uso de álcool antes dos 18 anos é muito maior do que vocês podem pensar. Privação de horas de sono é muito sério também. Então, quando você começa a tomar conta de você e depois você entra num relacionamento amoroso com bastante conhecimento ou autoconhecimento, a relação amorosa de vocês vai ser muito saudável. Então é respeitar os limites, né? Não só sobre as pessoas, sobre aquilo que a gente pode estar fazendo dentro com o nosso corpo, com os nossos familiares. Então
tudo tem um determinado limite, a gente sempre pode prestar atenção nisso. E às vezes a gente quer agradar o grupo, a gente quer tanto ser amado. E na adolescência, as emoções são extremas. Você tira uma nota baixa, muito baixa, você fala, agora acabou com a minha vida. Agora eu tô ferrado, não sobrou nada. Ou a pessoa que eu gosto não quer ficar comigo, ou eu estava namorando e o namoro acabou. É tudo sentido no extremo, né? Então essa saúde mental é importante. E saber que você vai passar por esses turbilhões de emoções que é realmente hormonal, né? Porque a gente começa a poder dar nome para aquilo que a gente está sentindo. E aí de repente você fala, nossa, eu tô sentindo uma raiva, e por que eu tô sentindo isso? Parece que eu não tenho motivo. Dá um tempo. Ouve o seu corpo, ouve aquilo que você está sentindo, porque você sabe que isso também é da parte biológica e da fase que vocês estão passando. Então, poder nomear, e aí a gente é o primeiro passo para você começar a saber como reagir e como atuar nessas situações diferentes. Como você citou sobre os traumas, né? Gostaria que você falasse sobre os traumas que podem ser ocasionados pelo luto de um término. De um namoro. Sim. Isso. Então, olha só, Lucas. Sempre quando vocês olharem para vocês, você sempre compare você com você, nunca com o outro. Quando a gente sempre tem alguém mais bonito que a gente, mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, e a autoestima, ela é tudo. Então, quando a gente, vamos dizer, aguenta pancada na vida, passou por experiência, às vezes não precisa ser uma grande experiência, né? Mas se bem que uma perda de cachorro que eu ia dar é uma grande experiência. Quando morre um cachorro, morreu um parente, um familiar, passou por doenças, ou você, na vida de vocês, quando tem situação difícil, você enfrenta, você dá conta, ou tem um amigo com uma dificuldade, você ouve. Então, quando você passa uma infância onde você não foi tão poupado, você fica com a casca dura, aguenta firme as coisas. Tem pessoas que elas são, desde crianças, tão servidas, tão poupadas. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que ela perdeu a prova porque ela chegou atrasada. E aí a mãe vai lá na escola e fala assim, nossa, eu quero que vocês dêem outra prova para o meu filho, porque olha, não tem culpa, eu que não chamei meu filho, né? Ou que é um atestado médico para o filho não fazer educação física, porque coitado, ele está cansado. Então o pai e a mãe é o amigão do filho, não deixa ele levar a passar por adversidades na vida, você vai ficando fragilizado. Como na vida não se pode ter tudo, a gente vai levar pancada na relação amorosa, né? Por exemplo, eu estava atendendo um menino essa semana, ele acabou de entrar na faculdade, ele falou, Eliana, não tem condição, eu já tentei ficar com uma menina uma vez, com a outra, só leva ferro, não é possível, ele é um menino fisicamente muito bonito e com a autoestima baixa. Ele falou, o que eu faço para não sentir essa dor? Eu falei, vai de novo, leva a pancada de novo, chora de novo, conta aqui na terapia, divide com um amigo, porque não tem como entrar numa relação amorosa sem levar pancada. E quando a gente está firme, a gente não acha que aquilo que a pessoa fez pra gente é pessoal. Você pensa, bom, azar o dele de não estar comigo, né? Se a minha autoestima é boa, é isso. Depois eu quero que ele lhe comente. Senão a gente vai falar assim, não, esse problema ele não quis ficar comigo porque sou eu que tenho algum problema, né? Então se você tá bem, você vai falar assim, não, ele não quis, tudo bem, eu vou ter outras oportunidades, eu vou passar por outras relações, outras experiências. Isso. E a questão também de você não mudar a sua essência, mudar quem você é, só para alcançar expectativas das outras pessoas, né? Do seu parceiro. Letícia, que você estava falando, achei tão bacana, né? Queria que você repetisse aquela coisa da gente não se despersonalizar para agradar o outro. Queria eu te ouvir. Como é que você falou? Sim, você não querer colocar
se colocar num lugar em que você alcance as expectativas da pessoa, só que pra fazer isso você teria que mudar você, mudar sua essência, mudar quem você é. Então, pra que haja um relacionamento saudável, eu acho que as pessoas têm que ser bem verdadeiras e bem sinceras e não querer mudar. Você também acha, Lucas, que uma pessoa, seja na relação amorosa ou de amigos, você tem que ser quem você é. Você não precisa corresponder às expectativas do outro. Até porque é sobre você, não é sobre ele, né? Então, essa autenticidade que você está falando, para você não se perder nos relacionamentos, sendo que o outro quer que você seja. E sobre, por exemplo, os relacionamentos tóxicos e abusivos que acontecem. E muitas vezes não é só agressão física, mas também psicológica. Isso, olha que maravilha. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e como você identifica que você está passando por um relacionamento tóxico e como você conseguiria sair disso. Você veja que coisa, né? Que evolução que vocês já tiveram. A gente ouvia falar sobre relacionamento tóxico no passado? De jeito nenhum. Não sabia nem o que era isso, né? Então, olha como que vocês podem fazer a diferença. E aí, pelo exemplo que até a Letícia estava dando, né, de você não se despersonalizar e deixar das coisas que você gosta por conta do outro, num relacionamento tóxico, o que acontece? O parceiro quer que você só fique ali com ele, que você não precisa ter mais amizades com seus amigos que você tinha antes, ou que você não precisa tocar aquela música que você mais gosta porque eu não gosto. Então você começa a deixar das suas coisas para viver aquela relação. E aí você deixa de ter os amigos, você deixa de se relacionar. Então você vai perdendo um pouco da sua personalidade para dentro das relações, né? Olha que perda, né? Então vamos entender bem de uma forma prática. Você está apaixonada por uma pessoa, o Lucas também está apaixonado, e aquela pessoa começa assim. Primeiro você conta uma coisa que você conquistou, que você conseguiu, ao invés da pessoa validar, ela desprestigia. Aí tem uma amiga que você está sempre conversando com ela, ela fala, não tem nada a ver se conversar com essa amiga. Ou começa, Letícia, a querer que você exclua alguém da sua rede, porque afinal de contas ele não gosta dessa pessoa. Mas ao mesmo tempo, olha como é difícil perceber. Ele te manda flores, ele te dá chocolate, ou ela te apresenta para a família, você fala, nossa. E a pessoa acaba com... Pense que ela também está doente para fazer isso, né? Emocionalmente. Ela vai tirando de você tudo aquilo que é valor para você. Tudo aquilo que você sentia prazer, ela vai dando um jeito de mostrar para vocês que ela é importante, que sem ela, se ela não existir na sua vida, você está perdido. Você pode imaginar, eu queria que vocês trouxessem para a gente aqui, o que vai acontecendo quando alguém vai tratando a gente, convencendo a gente que a gente não existe sem a outra pessoa e tomando, sugando tudo aquilo que te dá prazer. E mais, não pode ser com amigos, com parceiro e dentro da família. O que vocês acham que vai acontecendo com a gente? Ficando com muito medo de acabar um relacionamento. Isso, medo de acabar, porque se acabar eu tô perdida, olha, sem ele não sou nada. O que mais, Lucas, você acha que vai acontecendo? Aí que entra um relacionamento abusivo, né? Isso. Você começa a ter uma dependência da pessoa. Dependência da pessoa, né? Sim. Isso. E sintomas físicos, né, Lili? Você vai ficando cansado, sem vontade de fazer mais as coisas que você gostava de fazer. Você vai sentindo muita culpa, né? Por querer fazer uma atividade que você já fazia anteriormente, você fala assim, mas será que eu vou fazer isso de novo? Eu acho que não. E às vezes você ouve assim, eu não te proíbo, pode fazer o que você quiser, mas depois a gente conversa. Aí a pessoa te pune com silêncio, te pune ficando com os outros amigos, né? E cai naquilo que o Lucas falou, no trauma. E o que é um trauma?
Vamos entender um pouquinho? Um trauma não precisa ser uma coisa, um acidente, uma coisa assim. Mas como que é o trauma? Quando acontece um trauma, a situação é tão impactante na gente, pode ser a gente cair aqui na escola e todo mundo dá risada, de repente. Que o sistema nervoso se trava, há um congelamento. E durante aquilo que aconteceu, a gente tem a imagem, as fantasias a respeito do que aconteceu e todo o sentimento ligado àquela situação. Aquilo fica um registro congelado. A vida vai indo, tal, vai passando, você nem sabe que você se traumatizou. Às vezes você está lá com 30 anos de idade, você vai arrumar um relacionamento, começa a ficar apavorado, nervoso, angustiado, com medo excessivo de perder, se torna até obsessivo de medo de perder aquela pessoa. Como o cérebro trabalha em rede de memórias, aquele evento que aconteceu lá, Lucas, com você com 15 anos, você nem imagina que você está com 30 e vem o sintoma, que é como se puxasse naquela rede aquilo que vocês viveram. Esse é o conceito de trauma. E quantos traumas a gente não vive ao longo da vida? Quanto vocês dois já viveram, né? Eu imagino, às vezes, coisas que te aborreceu tanto que você não falou. Qual que é o segredo? Fala, conta, chora, deixa vir para fora. Se não dá para falar com o pai, com a mãe, conta para alguém de confiança, né? Expressar os sentimentos, né? Às vezes você tá com aquela vontade de chorar e fala assim, ai, nossa, coloque-se num ambiente ou com uma pessoa de confiança que você possa contar aquele sentimento, mas não deixe de expressar. Até no diário, né? Até no diário você pode Na fazer. época lá, a minha, quando a Lilian também, a gente tinha o diário. E aí, ao invés de a gente estava chorando sozinha e ali escrevendo, fazendo os coraçõezinhos das pessoas que a gente gostava ou não, fazendo as anotações daquilo que sentiu, mas é uma forma de expressão. Outras pessoas fazem desenho, outras pessoas pintam os quadros, e aí a gente vai arrumando outras formas de expressar aquele sentimento. E quando não expressa, vai para o corpo ou vai para o álcool. Começa a beber, fumar, entendeu? E para tentar resolver, isso só piora. Sim, quando vai pro álcool resolve ali só no momento, né? Em um curto prazo. Então a pessoa tem a falsa ideia de que ela está melhor naquele momento, como na maconha, como em outras substâncias. Então ela tem aquela sensação e o dia seguinte é o caos. E o resto dos tempos é o caos. E não trata. É a ideia de que está preenchendo um vazio, né? E aí naquele momento você fica anestesiado, mas só que depois aquela sensação ela vai retornar. Então o uso do álcool, do cigarro, de outras drogas não vão resolver aquela sensação. Não cura a dor, né? Não cura a dor. Sim. Se tem técnicas, viu, para tratar trauma, tem uma técnica que chama experiência somática, outra é MDR, a psicoterapia verbal mesmo trata experiências de trauma. Então não guarde para vocês a dor. Gostaria de agradecer desde já por vocês terem vindo, pela presença, por terem esclarecido, né, muitas dúvidas que os adolescentes têm hoje em dia. Eu também queria agradecer pela presença de vocês. Nós conseguimos tirar várias dúvidas e eu espero também que todos tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre essas dificuldades e como a gente poderia melhorar na questão dos relacionamentos amorosos na adolescência. Então, muito obrigada. Nós agradecemos, pra gente é um orgulho, um prazer estar com vocês, um privilégio conversar com vocês nesse momento tão fantástico da vida, tão doloroso, mas tão importante, né, Lilian? Hoje foi um dia especial pra gente, viu, Letícia, viu, Lucas? Para estar contribuindo com vocês, né, na adolescência, dentro da escola, e obrigada pela oportunidade de estar junto aqui. E peçam socorro sempre que vocês precisarem. Não deixa a dor ficar grande aí dentro, tá bom? Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.